Eu queria convidar para estar aqui com a gente o João Lúcio, o Sóstenes, o Luciano e o Celso, por favor, para a gente bater esse papo aí sobre os filhos. Bem, meus irmãos, eu vou começar aqui com o João Lúcio. Eu acho que dos que estão aqui na frente é o que tem mais filhos. Você tem 4 também, né, Sóstenes? Ah, então vocês estão iguais. 4. 2. Pronto, 2. Então tem 5. Então começa. Eu acho que o Luciano nós vamos ficar para trás, viu? Então, Pastor Celso, como fazer para criar os filhos para que eles cheguem mais longe do que nós? Primeiramente, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração plenamente. Vocês conhecem a palavra Macarios? Significa plenitude de alegria. E que a plenitude de alegria do nosso Deus esteja nos seus corações. Querido, viver uma vida alegre na presença de Deus é importante. A partir do momento que nós começamos a aplicar o manual do Criador na nossa vida, as coisas andam. Deus nos deu os filhos e nos ensinou também como ensiná-los, cuidar deles, para que eles possam atingir. Dizia sempre, olha, nós começamos, eu e Ilma começamos do 0, ou do 1, vamos dizer assim. Vocês vão começar bem acima disso aí. É só olhar, quando Davi sentiu que era a hora dele partir para a eternidade, Davi chama Salomão, conversa com Salomão. No primeiro versículo ele fala da sua partida. No segundo ele olha bem na cara de Salomão, presumo eu, e diga assim, no finalzinho: o quê? Esforça-te e ser homem. E hoje, quando o pastor falou aqui do significado da palavra homem, que significa lembrar nisso, no nosso português, o homem mesmo faz tudo. Então, eu gostei dessa palavra e lembrei do versículo 3, que aqui são as diretrizes para que os nossos filhos sejam bem melhor do que nós, porque nós passamos para eles as experiências negativas que nós tivemos no passado, dentro daquele princípio do natural, do sábio e do tolo. O homem natural aprende com os seus próprios erros, é traumático. O homem sábio aprende com os erros dos outros, é menos traumático. Mas infelizmente tem um tolo, ninguém quer ser tolo, e não aprende com os seus, não aprende com os outros, e vive quebrando a cara. E tem muitos por aí vivendo desta forma. Então aqui, você quer ler, pastor? No 3. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, aleluia, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Então o Senhor Deus aqui orienta Davi, para que Davi oriente seu filho, que seria o seu sucessor, que ele seja homem. Nas horas da dificuldade, lembra das coisas que o Senhor tem falado para você. Davi tinha muita coragem, então, esforça-te. Outra coisa, trabalhar bastante com o nosso caráter. Muitos desafios nós encontramos na nossa vida, principalmente de pais, principalmente pais cristãos. Desafios que muitas vezes nós, não sabendo enfrentá-lo, fugimos, ou às vezes enfrentamos despreparados, e muitas vezes entregamos a nossa herança para o inimigo. Abandonamos o grande prêmio da nossa grande procura, que é a mulher lá de Provérbios, finalzinho, né? E abandonamos tudo isso, jogamos, vamos dizer bem claro, às vezes abandonamos ministério e família. Que Deus nos ajude a manter um caráter de Deus, e deixar que o fruto do Espírito nos domine constantemente, que as obras da carne já foi embora. Deus abençoe vocês. Ô Sóstenes, qual que é a idade dos seus filhos? O Rafael tem 21, Mateus tem 18,
Ana Luísa tem 15 e a Gabriela tem 11. Pois é, como fazer para que os filhos permaneçam no caminho do Senhor? Porque o pessoal às vezes diz assim, que existem fases que são extremamente difíceis. Quando os meus filhos eram menores, eu falei assim, Deus, eu acho que eu vou poder dizer que não existe essa fase difícil. Mas aí vinha um dardo na mente, assim, espera seus meninos passarem pela adolescência, porque... E aí o Senhor foi me ensinando sobre o versículo, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. E o Senhor me permitiu estudar, uma vez, um livro que eu nem imaginei que eu iria estudar, porque se tratava de coisas científicas, a respeito dos neurônios. E esse cientista começava a mostrar que o cérebro, ele é como uma esponja pura. E até os 3 anos, você vai formando no cérebro as primeiras conexões. E até os 12 anos, essas conexões todas estarão formadas. Depois de 12 anos, esses dendritos, que são as pontinhas dos neurônios, que não se firmaram, não se uniram a outros, são podadas. O médico também nos diz sobre uma glândula, chamada glândula timo, que aos 12 anos, ela deixa de funcionar, ela mirra, ela perde a... E aí você vai lá no povo de Israel e descobre que aos 12 anos, o pai leva a criança no templo, ou lá na sinagoga, diante do rabino, e ele diz assim, esse é o meu filho querido, em quem eu tenho muito prazer. Nós conhecemos essa frase em outro contexto. E quando o pai diz isso, ele diz assim, eu ensinei até os 12 anos tudo acerca da palavra de Deus. E nós não apenas ensinamos a eles, mas nós vivemos em casa. E agora eu vim aqui, rabino, para dizer que o meu filho está pronto para a vida. A glândula timo é a glândula que ajuda na autodefesa. Então supõe-se, pelo organismo, que a partir dos 12 anos, ele já não necessita mais do auxílio para a autodefesa. Isso não é apenas uma coincidência, isso é algo que Deus estabeleceu. Nós, pais, precisamos ensinar e mostrar com a nossa vida o caminho do Senhor. Então, as sinapses, as estruturas de linguagem, de valores, de prioridades, de conceitos, de verdades, serão estabelecidas. Aquelas que não forem trabalhadas são podadas dificilmente. O menino entra na adolescência sem essas estruturas, dificilmente ele vai ser um menino assim, gracioso, sempre vai entrar na fase da aborrecência. Então eu vi isso na nossa casa. O Senhor, por pura misericórdia dele, nos deu graça de herdamos isso dos nossos pais, de ensinar nossos filhos no caminho do Senhor desde o primeiro ano, disciplinar, de mostrar, às vezes usar a vara, o chinelo quando precisa, mas sempre viver o Evangelho. Então quando eles tinham 3 anos, eles já estavam vivendo a palavra do Senhor. Quando eles tinham 12 anos, já estavam vivendo a palavra do Senhor. E o versículo se cumpre literalmente. Ensina a criança no caminho que deve andar. A criança até os 12 anos, ela vai formar essas estruturas dos neurônios. Quando estiver velho, aquelas são as estruturas de raciocínio, de pensamento, de conduta, de valores. Então nós não experimentamos na nossa casa problemas de adolescência. Nós temos hoje o Rafael, 21 anos, que é meu braço direito em tudo. Uma pessoa assim, que serve ao Senhor de todo o coração. O Mateus está no seminário, 18 anos, foi para o seminário, mas assim, uma experiência maravilhosa com o Senhor. E isso não é fruto de eu ser bom, da Dani ser boa, embora a Dani seja muito boa mãe, mas isso é fruto de que desde o início até os 12 anos, nós trabalhamos para que a palavra de Deus fosse a base deles. Isso para nós é a principal questão dos meninos estarem diante do Senhor e não serem as dificuldades de cada fase, como o mundo diz que existe.
Bom, eu já disse aqui que, na minha opinião, ser pai e educar filhos é a tarefa mais difícil que eu conheço e que eu já tive e tenho que desempenhar. Eu também pensava na questão das fases, né? Essa fase está difícil, todos pequenos, 3 tomando mamadeira, tendo fralda para trocar, tendo que carregar para lá e para cá. Tomara que chega tudo na adolescência, que vão andar sozinhos. E aí a gente se depara com outras circunstâncias, e na juventude outras circunstâncias. E a minha mais velha tem 21, eu tenho 4 filhos, e a mais nova tem 13. Os rapazes estão no meio, um de quase 18, outro quase 16, tudo faz aniversário agora. E a experiência que a gente vai vendo, eu posso arriscar a dizer que quando eles estiverem com 50, 60, vai ser uma fase nova que eu vou experimentar como pai, e talvez eu diga, acho que não tem uma mais difícil do que a outra, que seria uma outra forma de encarar. Não tem fase difícil, ou todas são difíceis, porque elas têm as suas peculiaridades, elas são Podem diferentes. não ser problemáticas, mas sempre são desafiadoras. Com certeza, desafiadoras acho que é o melhor termo. E cada fase, desculpa, tem um cuidado específico. E diferente. Cada fase é um cuidado específico. E cada filho, um universo diferente do outro, não é? São personalidades diferentes, não tem como todas as suas estratégias e ações que funcionam com um, você vai ter que ajustar com o outro, porque é um outro ser humano. Não é uma linha de produção. Não é uma linha de produção, exatamente. Não é uma produção em série. E evidentemente que nós vamos ter muitos acertos, mas muitos erros também. Uma coisa importante no papel de pais é você saber reconhecer quando você erra e pedir perdão. Quantos aqui já tiveram a experiência de chegar para um filho, para uma filha, e com o coração aberto reconhecer os seus erros? Não apenas um erro que você cometeu na sua vida, desassociado à relação com o filho, mas muitas vezes, e até mais importante, você chegar para o seu filho e dizer: filho, me perdoe, eu errei com você, eu errei nessa atitude ou nessa decisão que eu tomei. Isso traz um ensinamento para ele fantástico, porque nós não somos perfeitos e também não podemos exigir a perfeição dos nossos filhos. Eles vão cometer erros, e quando eles veem em nós alguém que sabe identificar os próprios erros, isso é um testemunho muito forte, e ele vai reproduzir essa atitude. Quando a gente reconhece os erros, a gente está evoluindo, é o primeiro passo. E é óbvio, a gente tem que ensinar, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que andar nos caminhos, né? Andar nos caminhos em que deve andar ele, para que ele não se desvie, como a palavra diz. Mas nós também temos que tomar cuidado, Gustavo, para não queremos fazer o papel do Espírito Santo. Nós temos que fazer papel de pai e de mãe. O Espírito Santo, ele faz o papel dele, então a gente também tem que entender que ele vai ter um processo, ele vai frutificar, cada um no seu tempo, e vai ter o tempo. Às vezes eu vejo filhos de cristãos, e até um pouco mais forte, alguns filhos de líderes, que se sentem pressionados de tal maneira pela posição ou por aquilo que o pai ou a mãe exerce, que o tiro sai pela culatra. Então, posso contar um testemunho que você deu uma vez? Você deu esse testemunho na igreja, então acho que eu posso contar. Pode contar. Rapidamente. Não sei qual que é não, mas... Você vai se lembrar. Uma vez o pastor Gustavo estava pregando no culto principal da igreja, substituindo o pastor Márcio. E aí ele contou uma experiência que ele teve com Isaac, que é o filho mais velho dele. Na época era bem pequenininho, estava na educação infantil, estudava no colégio cristão que funcionava aqui acima. E o Gustavo dizendo que ele foi buscar o Isaac. E imagina, no final da aula, o filho, quando vê o pai, não quer saber de nada, quer saber do pai. Pegou Isaac no colo e foi embora. No meio do caminho, pastor, uma irmã parou o pastor Gustavo e começou a conversar com ele. E eu imagino que o Isaac deve ter ficado meio sem paciência. Puxa vida, meu pai veio me buscar, agora é meu tempo. E não sei exatamente a conversa, mas no meio da conversa, a irmã chegou: e que lindo que está o Isaac, pastor, que menino bonito, glória a Deus. E o Isaac meteu a mão na cara da irmã.
A irmã virou, pastor Gustavo. Você vê que o pecado já existe no coração da criança. A criança não é assim pura, linda. A natureza pecaminosa está ali. Pois é. Está lá só Jesus para salvar mesmo. Só Jesus. Para mudar. E a irmã olhou para o pastor Gustavo e disse: pastor, como assim seu filho me deu um tapa na cara? E eu tenho certeza que o Gustavo sentou com o Isaac no momento adequado e conversou com ele. Mas naquele momento a resposta dele para a irmã foi: ô minha irmã, eu preciso da sua ajuda. Me ajude em oração, porque o Isaac não aceitou Jesus ainda na vida dele. Então eu estou trabalhando, a Ana está trabalhando, mas eu conto com as orações da irmã. Poderia pressionar desde muito cedo, não é? Agora, temos que trabalhar, temos que ensinar, mas não fazer o papel do Espírito Santo, que é só o Espírito Santo que faz. Eu só queria fazer um comentário, além de toda a aula científica que o Sóstenes deu para a gente. Eu também acredito muito nisso. À medida que a palavra entra firme no coração das crianças, a gente pode evitar essas crises. Eu fui um dos que passei a tal da crise da adolescência, mas eu percebi algo, olhando para a minha vida, para a vida de muita gente nesses 20 e tantos anos de ministério, que a adolescência normalmente ela se torna uma fase de crise para alguns, porque eu digo sempre que a decepção ela é proporcional à expectativa. Você pega uma criança pequena, ela olha para o pai como fosse super-herói. Ela não enxerga falha, ela só tem admiração, né? A fase da adolescência, quando ela começa a entender as coisas, é a fase da decepção. O pai ou a mãe não é tudo que eu achei que era, ele é falha, ele é gente. Eu acredito que isso funciona em todo tipo de relacionamento. Na nossa igreja, por exemplo, a cada 3 meses a gente tem um curso de membresia para receber o pessoal novo. E eu passo um sábado inteiro com eles, falando da visão da igreja, de como a gente trabalha, funciona, que é bom recebê-los. Mas eu termino sempre, Gustavo, fazendo uma promessa para eles. Às vezes para deixar bem solene, eu digo assim, eu empenho minha palavra, eu digo em nome de Jesus. E aí eles ficam esperando a promessa. Eu digo, a minha promessa para vocês é, nós vamos falhar com vocês. E eles levam um susto, né? E eu digo para eles, porque a decepção é proporcional à expectativa, nós vamos derrubar essa expectativa já. Eu quero que vocês esperem acontecer. Até me lembro de uma ocasião que o irmão me mandou um e-mail e falou: pastor, tu é um homem de palavra. Né? Porque assim, é inevitável que isso vai acontecer. Em relação aos filhos, a gente, além de ensiná-los, né, a gente tentou prepará-los para algumas dessas coisas. Papai e mamãe é gente como qualquer outra pessoa, né? Essa coisa de sentar, de pedir perdão, de não demorar a fazer isso. Eu acredito que há outros, né, acessórios, além do principal, que é ensinar a palavra, que de repente pode ajudá-los nessa transição. Eu brincava muito com os meus filhos, a gente parava o carro na frente do farol, eu ficava dizendo para eles: olha a autoridade do papai, eu vou contar até 3. E quando eu der a voz de comando, aquela luz vermelha apaga, a verde acende. E toda vez que eu fazia isso, os dois, uau! Né? Mas um dia eu estava lá dirigindo com a cabeça no mundo da lua, parei e esqueci de fazer. E eles: pai, você não vai fazer o quê? O negócio farol. Aí já estava em cima, eu nem contei, verde, aí abriu. Mas eu, ainda distraído, o Israel, meu filho, me pergunta: pai, como é que você consegue? Eu com a cabeça no mundo da lua, sem pensar direito, falei: filho, papai fica olhando o outro farol. Quando vê que o do lado de lá está fechando, é porque esse vai abrir. A hora que eu vi, eu tinha entregado o ouro. Eu nunca vou esquecer a cara de decepção do menino. Ele e minha filha, os dois me olhando, tipo assim, não acredito. E aí ele, que é o mais velho, falou: pai, quer dizer que você não tem superpoderes? Eu falei: quer dizer que o papai não tem superpoderes? É só uma brincadeira, eu nunca imaginei que você tinha levado isso tão a sério. Né? Mas aquilo me fez abrir o olho. Eu queria complementar, eu acho que a resposta do Sóstenes é a principal. Gostei do toque que o João deu, não tem que ser um problema, mas sempre vai ser um desafio. Mas eu acho que a gente pode prepará-los também para essa transição de conhecer como, né, como a gente é de verdade, quando eles deixam essa fase da fantasia para a realidade. Né? Meu conselho é que todo pai seja muito honesto a respeito disso. Um dia o Israel me perguntou: pai, você já teve medo? Falei: claro. Falei: me parece que você nunca tem medo. Falei: filho, eu vou te dizer o que é coragem. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de você enfrentar os bichos. Né? Então eu falei: papai, a vida inteira passou por um monte de tipo de medo.
né? E até hoje ele fala, pai, como foi importante ouvir aquilo, porque naquela fase da inocência, achava que não, se comparava, se diminuía. Eu acho que a gente tem que estar mais próximo, foi dito aqui, né? Os filhos não são iguais, a gente não cria eles numa linha de produção, você não pode olhar, né, dizer, aprendi tudo com o primeiro. Tem coisa que você aprende, já não vai exagerar. Meu primeiro filho caía a espeta no chão, a gente esterilizava com água fervida, né? Quando chegou a vez da Alice, eu pegava, limpava na minha boca, duchava na boca dela, já fica tudo mais simples, mas eu acredito que cada filho é um desafio que Deus põe, que obriga a gente a estar perto e entender como eles interagem, né, para relacionar de uma forma pessoal. Esse ponto assim, que foi ventilado aqui, colocado por todos, de que não foi falado assim tão escancaradamente, mas foi colocado por todos. Para que os filhos cheguem mais longe, é fundamental passarmos tempo com os filhos. Por exemplo, esse tempo de dialogar, esse momento para conversar com ele e dizer, não, eu não sou super-herói. Isso é maravilhoso, porque a adolescência é um fenômeno recente. Essa fase da adolescência, ela começou a existir aí talvez de uns 150 anos para cá. De 150 anos para trás não existia essa fase da adolescência. Era a fase da criança e o adulto. Não tinha esse meio termo, preparação para a fase adulta. Era criança e a criança se tornava adulta. E como que isso acontecia? A criança convivia o tempo todo com o pai, porque o pai trabalhava em casa. Ou o pai trabalhava no campo, ou o pai trabalhava na oficina dentro de casa. Ele trabalhava ali fazendo sapato, ou trabalhava fazendo sela para o cavalo, ou trabalhava preparando a ferradura para o cavalo. Pasme, o carro foi inventado, deve ter uns 120 anos. Foi em 1900 e alguma coisa. Então não existiam carros, existia cavalo, existia carroça. Então existia o pai que ia cuidar do cavalo e o filho acompanhava o pai quando o pai ia cuidar do cavalo. Existia o pai que ia trabalhar o campo e o filho que ia trabalhar no campo junto com o pai. Existia o pai que ia vender as frutas lá na feira e o filho ia com o pai vender as frutas na feira. A convivência familiar era intensa, era o tempo todo. Era 24/7. Então, o filho podia ouvir os conselhos do pai no caminho, no campo, lá no campo, dentro de casa, na cozinha, na oficina. E aí o pai tinha a oportunidade de pegar essas pérolas do filho e orientar. Opa, meu filho falou isso aqui, é a oportunidade que eu tenho de ensiná-lo isso aqui. O meu filho comentou sobre aquilo ali, uau, que oportunidade tremenda, eu vou poder instruí-lo acerca disso. O meu filho levantou essa dúvida agora, puxa, que bom que eu estou perto. Quem vai responder essa dúvida não é a babá, não é a professora, não é a televisão, não é o colega na escola, sou eu que estou perto dele, quando ele apresentou essa dúvida. Então eu vou poder falar com ele. Só que houve, no final do século XVIII, assim, a Revolução Industrial. Os pais saíram de casa para trabalharem nas fábricas. O pai saía de casa às 5 horas da manhã e chegava em casa às 10 horas da noite. De 5 da manhã até 10 da noite o menino ficava na rua, ou ficava em qualquer lugar. E quando surgiam esses momentos de pérola, quando o menino tinha uma dúvida, cadê o pai? O pai não está lá, mas a minha dúvida veio agora, então deixa eu perguntar para quem está mais perto de mim agora. E começou, portanto, a haver uma lacuna na vida dos filhos nessa fase. Nessa fase das dúvidas, das perguntas, o pai não estava lá. E essa ideia de trabalho, o pai vive para trabalho, até criaram uma expressão assim do homem, o homem Faber, né? O homem que trabalha, o homem fábrica, o homem que não tem tempo para ficar em casa, provedor, e deixou de ser o protetor, aquele que cuida do filho. E o filho então foi sendo deixado para que outros pudessem criá-lo. E nasceu então essa fase da adolescência, aquela tentativa do homem tirar o atraso daquilo que ele não fez quando o menino era pequeno. E se quisermos que os filhos cheguem mais longe do que a gente, nós precisamos estar com eles, ou fazer os malabarismos que forem
possíveis de serem feitos para estarmos presentes na vida deles nesses momentos que são tão cruciais, que são tão desafiadores. E é por isso que é renúncia. Precisamos renunciar muitas coisas, muitas vezes, para que tenhamos esse tempo de polir essas flechas para que elas cheguem mais longe, para que elas alcancem o alvo que Deus tem para elas e os nossos filhos possam ir além daquilo que nós fomos. Então, em muitas culturas não tem adolescência. Então, culturas tribais, por exemplo, e o pessoal diz assim, essas culturas são primitivas. Elas podem ser primitivas porque não tem um telefone celular, mas elas são muito mais desenvolvidas nos relacionamentos interpessoais. Então a gente tem um celular, tem um carro, tem a internet, mas eles têm amizade, têm família, têm filhos saudáveis, crianças que crescem com saúde, com força, porque crescem no convívio de casa, crescem no convívio do lar. E a criança faz os 12 anos, ela já se torna adulta. E o maior referencial desse menino de 12 anos, nessas comunidades tribais, são os pais. Elas crescem e dizem, eu quero ser igual ao meu pai, caçador igual ao meu pai, construtor igual ao meu pai, eu quero poder fazer o que o meu pai faz. E assim ele se torna adulto, porque ele tem um pai, ela tem um pai dentro de casa. Então, eu acho que tem a ver com essa renúncia, não é? Puxa, talvez eu vou escolher ter menos disso, daquilo e daquilo outro, para que eu tenha mais do meu filho aqui e acolá, não é? Jesus e ele vai ter referências negativas em qualquer lugar que ele olhar para o lado hoje em dia, né? Se não tiver o pai como uma referência, como você exemplificou, ele vai ter o popstar, vai ter a menina da televisão que é o nome do momento, né? Vai ter aquele cantor que apareceu, enfim, vão aparecer referências que vão discipular os filhos se eles não tiverem esse tempo em casa. Jesus é esse modelo de tudo que você colocou agora. Ele até os 12 anos cresceu com o pai, na profissão do pai. O pai levou ele no templo, diante dos anciãos, e ele disse aos anciãos, ao seu pai, eu estou diante dos anciãos cuidando dos negócios do meu pai. Então realmente essa é um desafio para nós, crer nessa identidade, nesse privilégio que Deus nos deu, de sermos quem? Até os 12 anos e obviamente até os 50, ou depois, quem é o referencial dos nossos filhos. Eu tenho um exemplo que para mim foi extremamente importante, um ministro, um irmão, uma outra nação, com quem eu ministrei algumas vezes, e ele contou o testemunho. Eu tinha um dinheiro que eu juntei a vida inteira, uma pequena reserva, juntei a vida inteira. Um dia o filho dele veio e disse, pai, eu estou empreendendo esse negócio, vamos começar assim, 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 com muita dificuldade, assim, assim, me abençoa. E Deus falou com ele, falou assim, aquele dinheiro que você reservou a vida inteira, investe no seu filho. Ele falou assim, não filho, está aqui esse dinheiro, seu negócio. Passado uns dias ele recebeu um telefonema e alguém de algum lugar no mundo disse assim, eu quero enviar uma oferta para você. Ele deu aquela conta que ele guardava o dinheirinho dele de anos de ofertas. E passaram os dias, ele nem olhou aquilo. Depois de uns 2 meses, ele, por acaso, foi lá naquela conta e tinha 3 vezes mais do que o que ele tinha investido no filho. E ele falou assim, Deus, como assim? Por que isso? O que aconteceu? Para que esse dinheiro? Tem uma coisa aqui diferente, Senhor. 3 vezes mais do que eu guardei. Filho, para você saber e ensinar a todos que quando você investir no seu filho, eu me comprometo com você. E aí tem uma pergunta aqui que colocaram, eu queria colocar para alguém responder. Tem 1 ano de casado. Posso pensar em não ter filhos devido à sociedade que estamos vivendo hoje? Se posso, isso é pecado ou não? Eu acho que pode pensar. Eu acho que ele pode pensar assim. Provavelmente não é um pecado.
mas ele vai ficar privado de um mundo de coisas que Deus quer ensinar, quer fazer e quer dar a ele. Eu também acho que ele pode pensar. Concordo com Sóstenes, é um desafio, mas é também uma fonte inesgotável de alegria, a convivência com filhos. Muitas emoções, nosso, né? Alegria, muitas. tristeza, choro, riso. É o Agora, nosso se ele- ministério, só é o completo- nosso ministério. É o nosso ministério principal. E se ele assumir esse pensamento para a vida dele, se nós formos pensar nas circunstâncias atuais, nós não vamos não apenas não querer ter filhos, mas não vamos querer fazer mais nada. Nem sair de casa. Então, não sei se pode pensar, mas não sei se é a melhor opção. Eu experimentei que não tínhamos recurso, nem conhecimento, nem destreza nenhuma para cuidar do primeiro filho. Deus trouxe destreza, ensino, recurso. Não tínhamos para o segundo, veio o segundo filho, em seguida veio conhecimento, destreza, sabedoria, recurso. No terceiro veio a provisão para 3, no quarto veio a provisão para 4, vem a provisão de tudo, conhecimento, sabedoria, recurso. Aleluia. É o que Deus faz. É o que Deus faz. O nosso projeto, meu, mas da Ilma, era ter 3 filhos. E literalmente Deus nos deu 3 filhos. Contando o primeiro. O primeiro veio, uma bênção. O segundo, ela teve um aborto espontâneo. Depois veio o Bruno, que é uma bênção também. Todos servos de Deus. E a Ilma falou, bem, agora nós vamos dar um tempo e vamos deixar Deus resolver. Se tiver de vir mais, né, no tempo certo, tá bom. Mas vem na nossa cabeça que nós não teríamos mais filhos. Mas Deus queria bem mais. Deus tinha preparado 3 pessoas. Um era filho de um pastor do interior, que não se preocupou muito em juntar. E um dia ele voltando de um trabalho da igreja, ele tem um piripá que aos 30 e poucos anos cai e morre na estrada. Esse menino de 14 anos. Ficamos sabendo na época, colocamos para trabalhar conosco, ajudar a gente, igreja, escola. Depois surge, olha só o desafio. Era porque Deus estava nos preparando para trabalhar com famílias. Isso, uma pobreza extrema. O menino foi, cresceu, ficou com a gente, estudou, resolveu para a América, hoje é um bom empresário, bem-sucedido, pela graça de Deus, servo de Deus sobre todas as coisas. Depois vieram 2 moças. Eu não tive filhas. Então Deus nos deu 2 filhas do coração. Uma com 17 e a outra com 18, com a vida toda destruída. Abandonadas. E Deus as colocou na nossa casa. Hoje, pela glória de Deus, eu tenho um neto que é advogado, bem-sucedido. Por quê? O coração abriu. Agora, meu querido, você está pensando em ter filhos. Faça primeiro um projeto. O projeto Deus já te deu, tudinho. Porque nós não podemos colocar filho no mundo aleatoriamente. Aleatoriamente quer dizer, quando a pessoa não tem os ensinamentos da palavra de Deus e não tem onde se apoiar, é aleatoriamente. Mas quando, como o pastor disse aqui, tinha dificuldades para ter um primeiro filho, mas ele colocou para Deus resolver, veio, e Deus foi dando tudo para ele. Então, eu costumo dizer lá, inclusive no consultório, espera 2 anos, que você já respirou, já curtiu bem a sua lua de mel, e faça, já entrega na mão de Deus e peça a Ele um filho que Ele te dá. Voltando só na pergunta, eu acho que a gente pode seguir uma linha de raciocínio. Casar é uma opção, ninguém é obrigado, a pessoa pode optar pelo celibato. Eu acho que depois de casar, ter filhos ou não, ainda é uma opção. Então, se a pessoa decidir não ter, não creio que está pecando. No entanto, eu acho que a decisão de não ter, não deveria ser um ato de se acovardar diante do desafio. Porque nós precisamos confiar que vai ter recurso e provisão em Deus para que a gente alcance o propósito. Eu queria só mencionar algo que você falou da flecha, ele do projeto. A Bíblia diz que os filhos são como flecha, e nós estamos falando sobre fazê-los ir mais longe. A flecha não era o tipo de arma que você usava para luta corpo a corpo.
né? Como a espada, como a lança, é uma arma inteligente para atingir um alvo à distância, né? E eu acredito que quando a Bíblia compara a flecha, e obviamente está implícita a ideia de que tem que ter um alvo, né? Não se atira a esmo. A Bíblia fala de um rei que foi atingido a esmo, mas o atirador deve ter achado que era esmo, e eu acho que o juiz de Deus guiou aquela flecha, né? Mas salvo essa exceção, não se atira a esmo. Então, ontem eu fiz uma menção, eu creio que nós precisamos entender o destino profético dos filhos. O que Deus quer? Porque às vezes a gente projeta a nossa frustração e a gente quer que ele seja o que a gente queria. Mas Deus tem um plano personalizado que é diferente. E eu acho que entender isso é uma chave para a gente poder liberar, né? Desde do primeiro filho, eu e a Kelly, como você, nem comparamos com essa turma que tem essa coleção, né? Mas desde o primeiro, eu lembro que eu disse, Kelly, nós não estamos criando eles para a gente, nós estamos preparando eles para a vida. Vai chegar a hora de lançar, vai chegar a hora da gente ter que abrir mão, né? E a gente mesmo precisa lembrar nossa história, eu falei para a Kelly, porque eu casei com 22 anos, ela com 19. Um dia desse, minha filha, estava acho que com 10 anos na época, ela falou, mãe, quantos anos você tinha quando casou? Kelly, 19. Ela fez as contas, falou, estou com 10, então daqui 9 já posso casar, né? Eu lembro que eu olhei para aquele e falei, Kelly, lembra quando sua mãe falava que você era uma criança? Quando você falou de casar, eu falei, não é que ela tinha razão? Porque agora, olhando, eu falei, meu Deus, não posso imaginar com 19. Mas nós tivemos uma experiência interessante, porque eu já estava pastoreando no Paraná, minha esposa morava no interior de São Paulo, e ela na época tinha passado um vestibular para entrar na faculdade dos sonhos dela, um negócio muito disputado. Eu lembro que eu orei e falei, Deus, eu não acredito que eu pastoreando aqui, ela fazendo a faculdade 4 anos à distância, que nós vamos tocar esse relacionamento. Mas ela abrir mão daquela faculdade para vir para cá, de tudo que ela gosta, a única coisa que vai encaixar é pedagogia. Ela tinha acabado de fazer magistério, era chovendo molhado. Mas eu falei para ela, eu falei, Kelly, eu quero te lançar um desafio. Você vai viver aqui, você não vai viver aí, você vai estar envolvida, se você tocar diante desse projeto, comigo no ministério. Eu quero te propor vir estudar para cá. O que eu não falei para ela foi uma decisão que eu tomei diante de Deus. Falei, Deus, se ela não vier, esse relacionamento não vai adiante, porque eu não vejo forma de funcionar. E ela foi conversar com a mãe, orar, e disse, mãe, me ajuda. A mãe crente, graças a Deus. O pai dela não, mas o pai disse, filha, quem tem que decidir é você. Se o papai falar vai e der errado, você me culpa. Se eu falar não vai e você não for feliz de não ter ido, você também me culpa. Ele foi muito sábio, ele falou, a decisão é sua. Mas a mãe dela disse, filha, eu vou orar com você, porque nós cremos que Deus tem um plano, e a gente só tem que entender o plano. E uma noite, minha sogra, ela teve um sonho. Ela viu a Kelly parada numa estação, ela viu um trem que vinha em alta velocidade, ela sabia que o trem não ia parar, mas ela sabia que a Kelly tinha que entrar. Então ela, como mãe, assistindo a cena, ela está desesperada. Mas ela vê que uma porta de um dos vagões está aberta. E ela sabe que a Kelly vai pular e entrar por aquela porta, no sonho antes de acontecer. E ela está apreensiva, mas quando o trem está chegando, é como se a cena ficasse em câmera lenta. E a Kelly pula, ela acerta exatamente aquela porta, mas minha sogra consegue enxergar que é como, porque ela pensava nessa velocidade, mesmo que ela acerte a porta, não tem como ela não machucar lá dentro. Mas ela via que todo o vagão estava todo acolchoado, preparado para aquele momento. E a hora que a porta passa, a Kelly pula no sonho, entra exatamente e o vagão volta a correr. Quando ela acordou de manhã, ela disse, filha, Deus abriu uma porta, por mais doido que pareça. Ele está te guardando, te preparando. E até hoje eu fico me gloriando, dizendo, eu era a sua única oportunidade, meu amor. Mas a bênção da mãe, entendendo o que Deus tinha, tem nos levado a viver algo hoje extraordinário. Então, eu tenho dito para ela, a hora que chegar a hora da gente liberar os nossos, nós não podemos ter esse egoísmo, nós temos que mirar alvo distante, dizer, eles vão além de nós, eles vão crescer, eles vão alcançar, e fazer disso, como o Celso falou, um projeto. Não é só o desejo de um pai, é a nossa missão fazê-los ir mais longe. Bom, só completando essa pergunta aí, eu queria só fechar com uma observação que eu faço nos dias de hoje. Existem muitos homens querendo se casar, mas não querendo ser esposo, marido. E tem muitos homens querendo ter filhos, mas não querendo ser pais. Então a questão não é simplesmente eu vou ter filho ou não, eu serei pai ou não, né? Agora chegou uma pergunta aqui.
Polêmica, né, Gustavo? Eu recomendaria que o Gustavo respondesse. Mas não acho que Ele é passou polêmica, para mim, não. então eu não. Vamos João, lá. A pergunta é a seguinte: é pecado ter filhos por inseminação artificial? Vou dar minha breve opinião e passar para os colegas aqui, que eu acho que tem mais condição de responder. Bom, eu acho que inteligência e ciência são coisas que Deus colocou no homem e permitiu ao homem conhecer e desenvolver, não seria à toa. Mas especificamente na área da ciência, é uma área assim muito perigosa do homem começar a querer fazer coisas e se achar o dono absoluto da verdade e manipular. É uma área delicada. Mas em relação a ter filhos por inseminação artificial, nós temos vários exemplos na Bíblia de mulheres que eram estéreis e que Deus curou e operou milagres. Eu poderia considerar a inseminação artificial um milagre, mas eu tenho uma pergunta que me veio aqui em cima dessa, e aí vou jogar a bola para vocês. Vocês consideram que teria sido a concepção de Jesus, quando Maria se engravidou de Jesus, uma inseminação artificial, porque não houve o ato sexual? Eu chamaria de sobrenatural em vez de artificial. Eu concordo com o pastor Subirá, porque foi uma intervenção divina, não é? Vamos dizer, mais do que extra, não é? Porque foi algo extraordinário aquilo ali. Era o quê? Projeto de Deus para a salvação da humanidade. Me chegaram outras perguntas aqui, mas pelo avançado da hora, depois você pode nos procurar. Assim, como devemos proceder quando o menino de 15 anos quer namorar? Como orientá-lo? Dizer não. Pronto, já está respondido. Só pode namorar quando tem condições e direção do Senhor para formar uma família. Tem sustento, tem trabalho, tem direção. Até lá, tem uma série de outras etapas para acontecerem, que nós pais é que vamos conduzi-los nisso. Se você perguntar para o Isaac assim... Assina embaixo. Como é que pode... Quando é que pode namorar? Lá em casa a gente já está ensinando os meninos. Então, a orientação que eu dou para o Isaac é, filho, só depois de 18 anos. Você pode pensar em namorar. Mas eu te disse... Mas você tem dois meninos. Eu falo isso para o meu menino. Para a minha menina eu digo depois dos 38. Mas eu te disse sobre os 18 anos, eu disse ao Gustavo sobre os 18 anos um dia. Porque eu também dizia isso para o meu filho, só aos 18 anos. E quando ele fez 18 anos, no dia anterior de fazer 18 anos, pai, amanhã eu vou conversar com você. Porque o meu ainda tem 6 e 9. Quando ele fez 18 anos, ele veio, agora eu posso, pai? E já tinha a pessoa. 2 meses depois, nós descobrimos uma outra questão. Eu falei assim, não é só quando tiver 18 anos, é quando tiver 18 anos e tiver salário para pagar o lanche, o transporte, o táxi, e ter um projeto de vida, que é dentro do que o Luciano colocou. Nós temos um projeto de vida com os filhos, nós temos um projeto de vida com o nosso casamento. Para o meu filho, ele tem um projeto de vida. Então, por que eu vou me relacionar com outra pessoa? Nós temos um projeto de vida. Por isso que é bom assim um bate-papo, né? Eu já vou mudar a minha história com o Isaac e o Benjamin. Eu também, porque o meu não tinha chegado. Não, mas tem que ser depois de 18 anos, quando porque depois ele começa a trabalhar, ganhar dinheiro com 16 e acha que já pode, né? 18 e depois que tiver a condição de pagar o lanche. O pai não pode ficar patrocinando também o namoro do filho. Patrocinando, né? Está patrocinando o namoro dele. Ele não trabalha. Às vezes tem umas notas baixas. Nem compensa aí. Deixa eu colocar outra... Me dá um dinheiro para pagar o lanche da minha namorada hoje. Meu pai, deixa eu colocar outra pergunta aqui. Sou casado, minha esposa tem 45 anos e 2 filhos. Um tem 21 e tem uma filha. E o outro tem 27 e 2 filhos. Eu posso sonhar em ter o meu, mesmo ela sendo mais velha e sabendo dos riscos? Eu tenho 26 anos. Então, é alguém que tem 26 anos, casado com uma mulher de 45, e ela já tem filhos, e ele tem neto desses relacionamentos. Ele pode pensar em ter os filhos dele? Com outra mulher? Não, com a mulher dele. Claro. Pode, uma mulher de... Eu conheço uma mulher de 45 anos que tinha 3 filhas e aos 45 anos ficou grávida de gêmeas. Eu conheço uma outra que tinha 50 anos, os filhos já casado e mais velhos, ela já tinha feito ligadura de trompas, ele vasectomizado e hoje o menino completou 2 anos.
Então pode pensar que Deus vai estar abençoando.